Ana Luísa, a Vicença entrou aí também, ó. Boa tarde, Vicença. Tudo bem? Ô, Ana, pode começar, amor. Tá bom. Então, uma boa tarde para quem eu não havia cumprimentado antes, né? Boa tarde. Todos bem-vindos a esse nosso estudo, formando agora uma egrégora de luz, de amor ao próximo. E vamos, então, dar continuidade. Vamos fazer uma retrospectiva rápida, né? Então, nesse despertar da consciência que nós estamos estudando, Joana retoma a questão sexual e ela coloca, neste momento, que a função sexual assume uma importância relevante, pois ela predomina sobre o nosso organismo, seja na sua função procriativa, ou seja, na sua função prazerosa, certo? Porém, já com a consciência desperta, esse desejo, antes desgovernado e vicioso, passa a tomar uma nova direção, uma roupagem nova, a roupagem dos sentimentos de amor e de respeito pelo outro. E ela afirma que, diante da consciência desperta em relação a si mesmo, ela nos impulsiona a trabalhar de uma forma mais ponderada, mais racional, quando a função psicológica do indivíduo não corresponde à sua organização fisiológica, como a nossa psicóloga nos lembrou, né, na aula passada, no caso da homossexualidade, por exemplo, tanto masculina como feminina. Ela explicou e nos lembrou muito bem. Mas, para tomarmos essa diretriz aí de sentimento, de amor, de respeito, há necessidade de uma transformação moral. Ela fala numa transformação ético-moral, para que haja equilíbrio na conduta sexual individual e social, certo? Sem aceitação aparente. Pois é aí, se nós não aceitamos realmente, só na aparência, é que vamos colocar máscaras, camuflando, disfarçando os conflitos que acabam por surgir de uma forma ou de outra, né? Sob a forma de depressão, transtorno do pânico, alienação e muitos outros transtornos mais. Transtornos alimentares, existem uma gama de transtornos que podem ocorrer. Então, quando ampliamos essa percepção de como funciona o nosso organismo, de como funciona a nossa máquina orgânica, a nossa consciência vai identificar emoções superiores que nos conduzem ao cultivo da arte, da poesia, da música, da inspiração do bem, da gentileza, da nobreza de sentimentos superiores, da música, do canto, para que nós possamos entrar numa comunhão harmoniosa com o outro, que também está em sintonia superior, está num nível de consciência vibracional também mais elevado. Então, para isso, ela recomenda que oremos, que meditemos, né? Se possível, praticar yoga, praticar uma caminhada ao ar livre. E assim, nós vamos ver as coisas exteriores com um olhar mais aperfeiçoado, com o olhar como quem está admirando o belo,
que existe em nosso interior e que nós vamos manifestar também com relação a tudo aquilo que é exterior, de forma harmoniosa, como nunca havíamos vivenciado antes. Então, nós ainda vamos chegar lá, né? Já estamos quase chegando. É isso que ela diz. E aí, nós paramos aí nesse parágrafo, aí ela continua. O belo que existe no mundo interior transparece em todas as coisas exteriores e desabrocha em sentido de harmonia dantes não experienciado. E continua. Detalhes despercebidos anteriormente nos relacionamentos passam a ter significados profundos na emoção, ao tempo em que experiências transpessoais ampliam as possibilidades de compreensão da vida e de sua finalidade. Então, aqueles detalhes que não percebíamos antes, com o despertar da consciência, né, nós vamos entender inclusive o significado profundo que eles têm nas nossas emoções, né? E vamos ter experiências transpessoais que vão além das experiências do cotidiano, porque nós vamos meditar, nós vamos orar, nós vamos praticar yoga, então nós vamos ter uma outra percepção e vamos compreender melhor a finalidade da vida. Para que nós estamos aqui? Para que nós estamos vivendo justamente nesse momento de tanta conturbação no nosso país e no planeta como um todo? Tem uma finalidade. E nós sabemos que a finalidade é evoluir sempre. É a partir daí, dessa aparente bagunça, dessa aparente anarquia, que vai sair algo novo. De cada um de nós, formando uma ideia, um pensamento no coletivo, de melhoria individual e, ao mesmo tempo, social. Com fé em Deus, temos que ter essa esperança. E agora eu passo a palavra para a Marlene. Bom, eu tenho uma filha que dá aula de yoga, viu? Brincadeirinha. Eu tenho acompanhado ela. Mas cada posição, né? Cada postura. Vira de cabeça para baixo, né, Ana? Quem me dera fazer aquilo? Quem me dera. Na outra vida, eu te garanto que eu vou fazer. É isso aí, Ana. Eu também não dou conta, não. Quando se alcança o nível de consciência de si, não mais é possível uma existência harmônica sem a presença da arte. Olha que maravilha! Nas suas mais variadas expressões do amor, como sentimento de união entre as criaturas. E tudo quanto existe, porque o significado real da caminhada humana é alcançar a plenitude pela autodoação. Após o conhecimento desse desiderato, somente é atingido através do amor que se sublima. Olha que maravilha, né? Então, né, como a Ana já explicou, nós estamos caminhando para isso, né? A Joana de Ângeles, que é o despertar da consciência, quando se alcança esse nível de consciência de si, então, que não é fácil, né, gente? Não é fácil. Nós estamos aí nos primeiros passos, nós estamos nessa tentativa, nesse esforço, né, para nós alcançarmos. Mas quando a gente alcança esse nível de consciência, olha que bonito que ela fala, não é mais possível uma existência harmônica sem a presença da arte. Porque a arte realmente é o propósito do belo, né? Os nossos melhores sentimentos.
E o que é o sentimento amoroso? É o afeto, é o amor, é a harmonia. Se alguém quiser complementar aí, sintam-se à vontade aí, quem quiser falar. Porque o amor, ele une, né? Ele une as pessoas. O amor é tudo. Você vê, eu observo muito aqui, não que eu não passe por isso também, mas igual agora mesmo, a pessoa ligando, pedindo, a pessoa quer ser ouvida, quer ter um afeto, quer ter um carinho, quer ter uma escuta atenta, né? Porque todos nós somos muito frágeis. Nós somos extremamente frágeis. E a nossa fragilidade, ela não está apenas no nosso corpo físico. Ela está também no nosso emocional. No estágio em que nós estamos, é evidente, né? Então, qualquer coisa tira a gente do prumo. Hoje de manhã, a hora que a mãe ligou falando que o filho tinha sofrido esse acidente, eu ainda fiquei reflexionando sobre isso. Ver um jovem, extremamente jovem, e a vida dele agora vai ser outra. A Ana Luísa já passou por isso também com o genro dela. A vida vai ser outra, é antes e depois do acidente. E nós somos assim, né? Agora, quando nós alcançamos esse nível de consciência, aí nós ficamos mais fortalecidos, né? Penso eu, não sei. Vou passar a palavra para vocês. É isso mesmo, Marlene. Nós nos fortalecemos na dor. É na dor, né? Para que existe a dor? Por quê? Justamente é um desafio para nós superarmos e nos tornarmos mais fortalecidos. Porque como somos imperfeitos, né? A dor, ela existe. Por quê? O Herculano Pires e Kardec fala isso. É um parto. A evolução é um parto. E não existe parto sem dor. É a luz. A gente vem à luz através desse parto. Então, é difícil, como você falou, pela nossa fragilidade, pela nossa vulnerabilidade, nós vamos aos poucos superando, né? Todos esses acontecimentos e vamos nos fortalecendo aos pouquinhos. Eu concordo com você. É isso mesmo, né? Senão a gente não sai. Enquanto as coisas estão indo tudo muito bem, é difícil, Marlene, né? Pode falar. e eu acho também assim que a gente, com a dor, a gente aprende a ter um novo olhar sobre a vida. Porque até então, quando está tudo bem, a gente nem se lembra que a vida é eterna. Não se lembra que o espírito é eterno. Nós vivemos mais assim, vamos falar superficialmente. A hora que chega a dor e que nós temos que assumir papéis diferentes, então ela nos eleva e nos faz, igual vocês falaram, fortalecer. Mas não seria necessário isso se nós estivéssemos acordados. Mas é como fala aí, né? Esse acordar, e a Ana e você disseram, é muito lento. E por isso que ainda se usa a dor para a gente acordar, né? Exatamente. Dr. Rodolfo Moraes fala, dor sábia professora. Ô, Nara, aproveita então da continuidade. Então, vamos ler. Nesse estágio de emoção superior, a consciência vislumbra o nível mais elevado, que é o objetivo cósmico transcendental. O afã, porém, para a etapa mais elevada de consciência é precedido do controle da máquina na função intelectiva superior, quando o conhecimento já não se restringe aos interesses da cultura pura e simplesmente, da aquisição de informações científicas e tecnológicas, filosóficas e éticas, mas à sua aplicação total na conduta,
que transforma o indivíduo em um líder, mesmo sem o desejar, um modelo a ser seguido, porque aspirando à harmonia, vivencia o equilíbrio, a saúde integral. Olha que beleza, né? Então, ele fala que a gente está elevando, igual vocês falaram, né? Nesse despertamento. Então, nesse estágio de emoção superior, quer dizer, quando já estamos conquistando esse patamar, a criatura vislumbra o nível mais elevado, que é o objetivo cósmico transcendental. Quer dizer, que nós vamos ter uma visão do que somos, não unicamente nesse aspecto mais egocêntrico, mas amplo, eu e o outro, eu e Deus, e numa visão transcendental, não só aqui, igual a Eunice falou aí, a gente vislumbra não só esse momento, mas a vida além de tudo, porque a gente vai vendo perspectivas muito mais longas e profundas, né, da vida, da realidade, da importância desse aspecto mesmo. Aí ele fala, o afã, porém, para a etapa é precedido do controle da máquina. Então, ele fala assim, ó, né? Nesse momento, o conhecimento não vai só nos interessar para as coisas da cultura, informações científicas, filosóficas e éticas, mas a sua aplicação total na conduta. Olha que beleza a similaridade que existe aqui com a proposta de Kardec. Quando ele fala, a força do Espiritismo está na sua filosofia. Então, quando ele ensina e mostra para nós, né, a lógica da reencarnação, da imortalidade, e tudo aquilo, que maravilha, que beleza, mas que aquilo influencie e seja para nós roteiro de vida. Aí ele completa, o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral, pelos esforços que faz. Então, esses elementos vão servir de base para a aplicação na sua conduta lá, que transforma o indivíduo em um líder. Então, ele vai ser modelo para outras pessoas, porque ele já vai aspirar harmonia, já vai vivenciar o equilíbrio e vai possuir a saúde integral. Eu tenho, assim, muito em mente o Chico Xavier, não é, gente? Tudo que a gente pensa, assim, quando as coisas não falam, gente, olha o Chico, que equilíbrio, que modelo para nós em termos de assim, aquela espiritualidade pura, aquela humildade e tudo que ele era e tudo que ele é, né? Então, e o que ele mostrou para nós. E aqui eu até queria falar uma outra coisinha, que eu acho que é assim, importante. O doutor Bezerra fala que o Espiritismo teve apresentou-se para nós por três setênios, né? O primeiro foi o da implantação, que foi quando, a partir de 1857 até 1927, né? 27. São 70 anos, parece. Acho que é isso mesmo. E aí, esse é o período de implantação, foi quando Kardec fez as pesquisas, aqueles que eram contraditores da doutrina fizeram seus questionamentos, as suas pesquisas, né? O Leon Denis, Zakov, todos aqueles outros, William Crookes. Então, foi o período de implantação, 70 anos de implantação. Depois, de 27 até 97, foram os 70 anos de divulgação. Aí veio Divaldo, Chico Xavier, né, com Emmanuel, Ivone Pereira, os grandes trabalhos trazidos por nós para divulgar a doutrina. O espiritismo se espalhou, sobretudo no Brasil, assim, num momento de divulgação. Vieram as obras, os romances, as obras doutrinárias, as cartas das mães, tudo divulgando o que o espiritismo já tinha implantado.
E de 97, doutor Bezerra que fala isso. Nós estamos vivendo o terceiro setênio, de 1997, agora para frente, né? 70 anos de vivência. Aí chegou a hora, nós não precisamos mais de ficar questionando se é verdade a reencarnação ou não, nós não precisamos ficar falando, precisa de mais livro, porque se ler tudo esse que já tem, já ainda não damos conta de aprender tudo, não é? E agora, então, é hora da vivência. Então, quando ela fala aqui, né, o afã, quer dizer, que é aquilo que a gente objetiva para essa etapa mais elevada da consciência, é precedido do controle da máquina. Quer dizer, nós desenvolvemos tudo isso, só que chegou um momento que só esses conhecimentos, essa divulgação do que sabemos, as informações científicas e tal, são importantes, evidente, mas agora chegou a hora lá, ó, mas a sua aplicação total na conduta, que transforma o indivíduo em um líder. Então, agora nós estamos vivendo a hora da prática, a hora da vivência, a hora do comportamento, da conduta, né? Olha lá, ó, para termos o equilíbrio, a saúde integral, tomando esses como modelo. Eu lembrei disso na hora que eu li o texto. É isso. E pegando o gancho aí da Nara, quando ela fala sobre Kardec, né? Lembrar que na Revista Espírita, eu não me lembro o ano, Kardec fala que o ponto de encontro de todas as religiões é a arte, é o belo, porque a arte, como a Marlene disse, é a expressão do belo, certo? E ali, ainda retomando aí essa pensamento da Nara, quem é que comanda a máquina? Porque o Gardif lá, que a gente estudou, que a Joana de Anjos está se referindo, ele dizia que o nosso corpo é uma máquina. E quem comanda a máquina? Quem comanda é o espírito. E quem é que é transcendente? Quem é que transcende? O espírito. Porque o corpo acaba, o corpo fica aqui, certo? Mas o espírito é transcendente. Ele vai além. Existe um outro plano, que é o plano espiritual. É isso mesmo. Ô, Nilza, você conseguiu o livro, bem? Consegui. Nilza, você quer ler? Eu desliguei aqui minha câmera e meu microfone. É que o nível, não é isso? Não, peraí. O nível de consciência, O nível de consciência de si é de alto significado no processo da evolução psicológica e moral do ser humano, ao lado do equilíbrio psicofísico que vigerá a partir de então. A identificação com a harmonia entre a mente e o Se você corpo. quiser comentar esse parágrafo, Nilza, a gente vai lendo parágrafo por parágrafo. Fica à vontade, se você quiser comentar o que você leu. Então, é importantíssimo, né, esse período, esse estado, né, de consciência de si, né, que nos dá um grande avanço, porque aí a gente tem, assim, a compreensão do nosso estágio na visão, fala, né, psicológica e moral do ser humano, a evolução psicológica e moral do ser humano. Então, há um avanço muito grande no estado evolutivo nosso, né? Quando acontece essa consciência de si mesmo. Aí acontece também o equilíbrio, e veio o equilíbrio, olha, psicofísico, quer dizer, da mente e do corpo, né? É muito interessante que precisamos adquirir o quanto antes, né, essa consciência de si mesmo.
É verdade. Fácil não é, mas a gente tem que caminhar para isso, né, Ilza? Né? Como diz, não tem outro caminho, é o caminho. E o Oi, caminho é o Denise. autoconhecimento. Então, é isso aí mesmo, Pelo autoconhecimento. é o autoconhecimento, verdade. É isso aí. Ô, e Deli, você continua, bem? Continuo, sim. Primeiro, gostaria de parabenizar a Nara, adorei a fala dela, viu? Muito instrutiva, muito pertinente, viu? Muito bom. A gente está sempre aprendendo, né? Ô, bem, é porque você é minha amiga. A identificação com a harmonia entre a mente e o corpo, as sensações e as emoções, as aspirações e as forças morais proporcionam a compreensão de uma continuação da vida após o decesso da organização física ao túmulo, porquanto a natureza, Deus, não aplicaria mais de 2 bilhões de anos na construção do santuário orgânico não houvesse a presença do princípio inteligente a guiar as aglutinações celulares sob direção divina. A imortalidade desenha-se na consciência e, após esforços hercúleos, o ser alcança o nível objetivo transcendental e cósmico. Essa compreensão, né, da continuidade, da eternidade do espírito, realmente ela muda tudo, né? No nosso dia a dia, nos acontecimentos menores, maiores. Quando a gente adquire essa consciência, essa compreensão de que todos nós estamos em evolução, cada um num estágio, olha, a compreensão fica muito maior, né? E realmente você passa a ter uma outra consciência. Só que isso daí é pouco a pouco, né? A gente está falando assim, está indo bem, de repente acontece alguma coisinha, né? Pega alguma coisa no calcanhar da gente, aí você volta lá naqueles princípios, né? Mas aos poucos a gente vai se melhorando, vai aprendendo, não é isso? É isso mesmo. Você vê, olha que interessante, ela fala que a natureza gastou 2 bilhões de anos na construção do santuário orgânico. Quer dizer, não foi à toa, né, que investiu tanto. Agora tem que ter retorno, né? Agora tem que ter retorno. Ah lá, não houvesse a presença do princípio inteligente que guiar as aglutinações celulares. Quer dizer que é sempre uma encrenca. Tem uns que falam que o princípio inteligente é de tal, começa em tal época, mas aqui a Joana de Anjos defende a ideia de que ele está sempre. 2 bilhões de anos, ele está desde o início. Não houvesse a presença do princípio inteligente a guiar as aglutinações celulares sob a direção divina. Nossa, isso aqui é muito, muito bonito, né? O André Luiz também fala. André Luiz também, né? Que começou lá com os vírus e as bactérias, né? Foram as primeiras moradas do princípio inteligente. Mas isso remonta a mais tempo. Não é só 2 bilhões, não. Vai mais. As bactérias e os vírus. Esses 2 bilhões vai até onde, Ana? Retrocedendo aí. Vai até... Quando o planeta estava propício, né? A partir do momento que o planeta estava propício para receber a vida. Isso, mas a vida com os seres orgânicos é que data de 2 bilhões. Então ela fala dos seres orgânicos, né? Exatamente, é isso mesmo. Ela está falando dos seres orgânicos, né? Exatamente. O princípio inteligente, como o Tônio disse, aglutinou antes. Certo?
Antes do ser orgânico. Eu acho que foi antes também. Você vê que a gente tem dificuldade até para entender isso, né? Quer falar, Nilza? É do livro Evolução em Dois Mundos que retrata esses assuntos. A gente tem Isso, eu vou dar uma pesquisada que fala lá desde, né, tem umas datas, assim, umas escalas lá que eu vou olhar e depois, eu não tenho o livro aqui em mãos agora, mas depois a gente dá uma olhadinha nisso. Eu já peguei o Evolução em Dois Mundos e a tabela das eras geológicas e já fiz o estudo, sabe? Paralelamente à Evolução em Dois Mundos. Eu tenho isso aí. Sabe, as eras geológicas da geografia que você estudou lá, quando você estudava geografia, aquela tabela de eras geológicas. Aquilo lá, aquele parte. Aí era azoica, arqueozoica, proterozoica, cenozoica, certo? Então, eu já fiz um estudo paralelo do Evolução em Dois Mundos com com as eras geológicas. Então passa para a gente, assim. Então importante a gente. É verdade. É importante. Vicença, você está com o livro aí, bem? Lê para nós, abre o microfone primeiro. Isso, parabéns, Vicença. Alcançando o nível de consciência de sono com sonhos, a realidade apresenta-se ainda difusa, cujos contornos perdem-se em vagos delineamentos que não lhe correspondem à exatidão. Então, ela começa a falar da consciência plena, né, Vicência? Da consciência plena. Assim mesmo, tem início os fenômenos morais. Vicência, vamos deixar o outro, vamos conversar sobre isso um pouquinho. Alguém mais quer falar, ou mesmo você? Aí a gente continua. Nessa fase aí, a gente fica meio confuso mesmo, né? Alcançado o nível de consciência de sono com sonhos, a realidade apresenta-se daí do difuso. A gente sabe se é, se não é, se você controla, se é realmente aquilo que você está conscientizando daqueles acontecimentos, né? Que não lhe corresponde à exatidão. Então, é para a gente ter muito cuidado com isso aí. Você não acha isso? Eu entendi, Vicença, sim, que ela está caminhando. Quando ela vai falar de consciência plena, ela está fazendo esse comentário de uma fase anterior, que ainda está confusa. Porque a hora que você atinge a consciência plena, vai estar diferente. Então, por isso que ela fala aqui, ó. Enquanto a gente está no sono com sonhos, a realidade apresenta-se ainda difusa, né? Que a gente não tem noção exata, né, das coisas, né? A realidade. Agora que ela vai falar isso mesmo, porque nós vamos ler agora consciência plena. A gente vai ver como é que é ela. Então, aí ela fala lá atrás, né? Consciência de sono com sonhos, porém lúcidos. Porque nessa fase aí ainda do simples ignorante, ela ainda está difusa. Mas nós já saímos lá, né? Dessa fase de simples ignorantes e estamos caminhando. Vamos caminhando aos poucos. Tem que adquirir mais lucidez. Aí que entra, nessa hora que a consciência plena, é que entra realmente a condição efetiva daquilo que você realmente está pensando, né? E aí você vai tomar as decisões certas no amadurecimento.
dos acontecimentos. Acho que isso, não sei. Nós vamos fazer melhores escolhas, é isso mesmo. Porque nós vamos discernir melhor. Vai surgindo claro. nossa capacidade de discernimento, que é justamente o que ela fala que é consciência lá no autodescobrimento. É discernimento. Discernimento. Nós vamos chegar lá. Não, vamos ver agora o João Vitor, você tem, né? Pode ler, João? O meu está em PDF, mas eu vou ler sim. Você já sabe a página? Só um minutinho. Página 100, segundo parágrafo. 101. Página 100, segundo parágrafo. Outro, gente. Alguém pode ler enquanto o meu abre? Começa assim mesmo. Não, alguém pode ir lendo enquanto o meu abre aqui? Eu fechei para abrir a reunião. A Pode Gleide não deixar, tem, eu Marlene? leio. Pode deixar, eu leio para você. Ô, Gleide, lê Assim então. mesmo, tem início os fenômenos morais de sentido ético do comportamento, assinalando o bem e o mal no entendimento da vida, embora acompanhados de justificativas para o erro, como decorrente de impulsos incontroláveis subjacentes no âmago do ser. Essa é, aliás, a forma como se excusam aqueles que delinquem, especialmente nas atitudes de agressividade e violência de todo tipo, e, em particular, nas de caráter sexual. Agora, como eu estava lendo antes da Marlene te apontar, você explica, tá bom? Ixi, Gleide, sobrou pior para você, filho. Mas vamos lá. Comenta aí. Ai, ficou para eu comentar a parte aqui? Não, eu Mas você não me entendi. ouviu? Você não me ouviu? Porque eu comecei a ler antes da Mas não é o Marlene Vitor? falar. Não é Antes o da Marlene Vitor? falar. Antes da Marlene falar, Gleide, leia, eu já estava lendo. Certo? Então, eu estou pedindo para você, como eu passei na frente, porque ela falou depois, eu já estava lendo, né? Aí você comenta. Você quer que eu comente, Ana? É isso, Gleide. Nós estamos te ouvindo. Você está ouvindo? Bem, Vocês estão me ouvindo? Nós estamos te ouvindo, sim. Está todo mundo ouvindo você. Tá bem. Esse sono e sono, a Nara tem toda a razão. É uma etapa antes da consciência plena. Com esse tipo de consciência de sono com sonhos, ainda está a realidade, apresenta-se ainda o quê? Difusa. Mas vai evoluindo aqui com essa nova fala, que assim mesmo tem início fenômenos morais, sentido ético do comportamento, assinalando o bem e o mal, né, no entendimento da vida. Então, o que acontece? Já vai entrando mais a consciência. E, no final, essa é, aliás, a forma como se excusam aqueles que delinquem, especialmente nas atitudes de agressividade, violência de todo tipo, em particular nas de caráter sexual. Então, tudo é desenvolvimento, tudo são etapas. E aí começa um certo comportamento, começando até para diminuir agressividade, violência, até que tornemos anjos. Mas até que tornemos anjos, vamos assim dizer, nós vamos assim
aperfeiçoando detalhes, porque é as coisas que vão dando um discernimento maior do bem e do mal. Foi isso que eu fui entendendo de consciência plena, que a Joana de Anjos está começando a explicar. Será que é isso? O que vocês acham? É isso, Gleide. A gente sai do simples ignorante, né? Começa a raciocinar, já dá um pulo, né, para o racional, né, um saltinho, certo? E aí nós vamos discernindo o bem, o mal, né? Aquilo que é certo, aquilo que é incorreto, conforme ela já nos anunciou lá atrás, certo? E nós vamos vendo onde é que nós estamos delinquindo, né? Cometendo erros graves. Como é que nós estamos manifestando a nossa agressividade, a nossa violência, e ela chama atenção aí, em particular nas de caráter sexual, ou seja, naquelas violências, naquelas agressividades que são cometidas devido ao sexo desorganizado, desordenado, vicioso. Abriu o seu PDF, João? Sim, vou ler. Então, continue lendo, certamente. Certamente que esses impulsos primários ainda são predominantes nessa fase, mas o conhecimento que começa a discernir faz-se acompanhar da vontade que deve ser utilizada para o seu controle, em face do estado de humanidade que já foi alcançado, facultando a eclosão do pensamento e do raciocínio. Alguém quer comentar? Pode comentar. Sinta-se à vontade, João. Aqui ela está seguindo a lei do raciocínio, né? Que no começo a gente é movido principalmente por sensação e por impulso, né? Aí depois, gradualmente, né? A gente vai desenvolvendo o pensamento, o raciocínio. Isso faz a gente perceber, né? Pelo menos faz eu pensar que a gente ainda está no meio do caminho, né? Porque a gente ainda não aprendeu a realmente conviver com isso, né? Eu não digo dominar, porque é algo que vem, né, parte da gente. Mas direcionar, utilizar da melhor maneira possível, né? Saber controlar esses impulsos, essas reações. Né? Pelo menos foi isso que eu entendi da leitura. Se alguém quiser comentar ou complementar. Então, Marlene, aí ela fala que é uma coisa importante, que essa etapa faz-se acompanhar da vontade. E aí, isso aí é importante, eu creio, porque é quando o espírito, ele vê que pode, ele tem o querer, e aquilo vai constituir para ele uma força muito grande, em termos de crescimento. Ele vai utilizar lá, a discernir. Mas o conhecimento que começa a discernir faz-se acompanhar da vontade, que deve ser utilizada para o seu controle. Então, para a gente conquistar um patamar, gente, nós temos que ter consciência da capacidade, da vontade que nós todos possuímos, como uma força do espírito, né? Uma das forças do espírito. Então, achei, assim, bom citar isso aí. É isso mesmo, né? Você vê que ela está dizendo, olha como é difícil mesmo conseguir essa consciência plena, né? Mas estamos aí, né? Tentando. Vamos ver mais um pouquinho. No instante em que a consciência de si se instala, o autoconhecimento, o sentimento acompanha a capacidade de compreensão dos acontecimentos. Olha que bonito, é empatia, né? Dando lugar ao surgimento da culpa no momento após a prática do erro.
em forma de remorso e de arrependimento, com o consequente resultado da busca em favor da reparação. Então, você comete um deslize, um equívoco, mas na hora o seu sentimento já acusa, puxa, vou fazer aquilo, né? Não deveria ter feito aquilo. E aí vem a culpa e já vem o desejo de reparação. Então, não é ficar na culpa, né? Ela surge, mas aí você repara o erro e tal, e vai caminhando, né? É porque a consciência também, Marlene, que ainda está mais assim, ela não preocupa, às vezes faz e nem acha que está errado. E quando a gente tem uma certa lucidez, aquilo incomoda. Por que eu fiz isso, não é? Então, é a consciência que já pensa no outro, que já pensa no próximo, que avalia a consequência dos próprios atos. Ela é mais desperta, né? Então, não é aquela que ignora o que o outro está sentindo. Você fala e nem está aí se o outro ficou ferido ou não. Então, é um patamar mais apurado de percepção dos acontecimentos, né? Eu acho que é isso. É isso mesmo. Daí a importância do estudo e da educação. Ela fala aí da saída nossa do Estado, como diz Kardec, nós somos criados simples e ignorantes. Nós vamos saindo desse estado de simplicidade e ignorância e galgando outros patamares, né? Em que a consciência vai se tornando cada vez mais lúcida até chegarmos à consciência plena. E à medida que nós vamos adquirindo mais lucidez, nós vamos fazendo melhores escolhas, vamos discernindo melhor as coisas e já não cometemos tantas falhas, tantos erros, como quando estamos na consciência de sono sem sonho. Então, sair da simplicidade e ignorância. Interessante que na época de Jesus tinha os gnósticos, o gnosticismo. O objetivo deles era o autoconhecimento. Quer dizer que o negócio é velho. Gnoses é conhecimento, né, Tônio? Eles queriam conhecimento geral e incluindo conhecimento de si também. Ô, Tati, você está aí, né, filha? Agora que eu... É Tati. Você está com o texto aí, Tati? PDF? Oi, tô sim, tô sim. Qual parágrafo? É no instante, né? É quarto parágrafo. Tá. Muitos pensadores e psicólogos debatem sobre a questão do bem e do mal, assinalando que se tratam de fenômenos relativos e dependentes de conjunturas sociais e políticas, culturais e evolutivas da sociedade. De alguma forma, o mal tem um significado especial na conduta educativa do indivíduo, por trazer-lhe consequências perturbadoras em forma de distonia, inconformismo, conflitos como efeitos naturais da sua prática. Nossa. Então, até o mal, ele... É de lição, né? É um despertar, né? É. Se mais alguém quiser falar aí desse Mas aqui, e por que fala aqui, ó, no caso, que ele tem um significado especial na conduta educativa do indivíduo? No caso, é a individualidade, né? E quando ele está inserido numa coletividade, isso aí serve de lição para todos, né? É isso aí, né, Tati? Eu entendi assim, Tati, que as pessoas às vezes falam assim, que esse conhecimento do bem e do mal está relacionado às nossas vivências, né? Política, cultural. Então, por exemplo, quando uma sociedade determina que algo é bom,
a gente fica tranquilo, que eu posso fazer aquilo. Por exemplo, na época da escravidão, era normal ter escravos. Depois que foi despertando para o lado, é um ser humano, etc. Então, essa conjuntura política, social, cultural, né, da sociedade, ela ela influi em nós. Então, acho que é isso que ela está falando, porque eles debatem o que é bem e o que é mal, né? O que é o bem e o que é o mal. Mas, ele fala assim, é lógico que isso tem consequência na nossa postura, lá ele fala na conduta educativa do indivíduo. Mas aí na próxima, olha lá, ó, conflitos, tal. Aí na próxima ele vai explicar, porque na verdade, o bem e o mal, como a lei divina está inscrita na nossa consciência, às vezes a gente faz alguma coisa, não é condenado pela sociedade. Por exemplo, ninguém proíbe, ninguém vai ser condenado, vai preso, a polícia vem porque fuma. Não, né? Que a cultura apoiou isso e não condena, vamos dizer assim. Porém, a lei divina vai falar diferente. Então, acho que aí ela vai complementar falando isso. Por isso que ela falou isso. Que ainda há esse debate, né? Então, a gente pensa que essa consciência do bem e do mal está relacionado a costumes, cultura, etc., né? Mas, de alguma forma, faz parte do nosso desenvolvimento educativo. Porque se a gente foge e tal, a gente sente a consequência disso. Mas ela vai complementar. Vamos seguir lendo para vocês verem. Ela está falando aí do relativismo ético, né? Que é discutido em nossa sociedade. Não existe o bem, não existe o mal, não existe o certo, não existe o errado. Mas ela diz aqui que, de qualquer forma, o mal, que na realidade não existe, pois que ele é sombra, ele é ausência do bem, conforme Kardec diz lá na Gênese, que o mal é a ausência do bem, assim como a sombra é a ausência da luz, certo? Mas que quando nós cometemos um mal, isso nos traz consequências, e consequências perturbadoras para o nosso psiquismo. Foi quando a Marlene leu lá, vem a culpa, né? De repente as pessoas ficam na ruminação da culpa, que a Marlene falou muito bem, que não é para a gente ficar na culpa, sair dela, assumir a responsabilidade e reparar o erro. Então, esse mal que cometemos para o outro, ele vem primeiro em prejuízo de nós mesmos. É isso que Joana está falando aí. É isso mesmo. Estou achando que nós vamos ter que parar por aqui, gente? Ou dá para ler mais um parágrafo? Eu acho que dá para ler mais um, porque são 15h57. É a sua vez de ler, Nara? Posso ler? Então, lê. Então, lê para a gente terminar essa parte. Aí ela continua assim, ó, com sabedoria ímpar, os espíritos superiores, quando interrogados por Kardec sobre esta questão, responderam-lhe: o bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Então, acho que a ideia era essa. Quando ela fala que ainda o bem e o mal que nós não entendemos muito, somos até envolvidos pela postura dessa sociedade que nos condena algumas coisas, outras não, por exemplo, né? Mas nos traz, como a Ana falou, consequências perturbadoras quando a gente foge disso, né? Agora, acima de tudo isso, é essa lei inscrita na nossa consciência. Então, para Kardec, o bem é tudo aquilo que é conforme a lei divina. Então, quando a gente, como temos ela inscrita na nossa consciência, quando fugimos dela, aquilo nos incomoda, né? Aquilo nos traz um incômodo, nos traz um remorso, por que eu fiz aquilo e tal.
Então ele fala, o bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus, o mal, o que lhe é contrário, que é lá do Livro dos Espíritos. Na verdade, é uma alerta que aquilo que está sinalizando lá dentro da nossa mente, pelo mecanismo divino, diante dessa lei que está inscrita em nós sentimos as consequências. Eu entendi assim. É isso mesmo. Acho que nós podemos ler mais um parágrafo, então, porque aí já parece que fecha, não é que fecha, né? Porque não vai terminar, mas está caminhando aí pelo mesmo assunto. Você lê? Pode ler, pode ler. O mal tem existência relativa enquanto o bem não lhe toma o lugar. Aí, tá vendo? O mal é a ausência do bem. Quando o bem toma o lugar, o mal deixa de existir. Procede, portanto, da prática equivocada e egoística em relação ao bem, não tendo, desse modo, legitimidade, qual ocorre com a sombra, que é a ausência da luz, e com a imperfeição, que é a cópia distorcida da perfeição. Quando se tem dificuldade em agir corretamente, o bem atua-se de maneira equivocada e prejudicial, o mal. Então, quando se tem dificuldade em agir corretamente, o bem atua-se de maneira equivocada e prejudicial, o mal. É verdade. Olha que bonito que eu achei que ela falou aí, né, Ana? Com a imperfeição, que é a cópia distorcida do bem. Então, mesmo quem está errando, está sendo imperfeito, o intuito para acertar, né? É a cópia distorcida do bem. Muito bonito. Lindo mesmo. Você vê que a gente chega lá, né, Nilza? Não chega, Nilza? Igual o pessoal fala que o ódio é o amor doente. É verdade. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Podem falar. Podemos encerrar, então? Foi muito bom, né? Nosso estudo. Eunice, você encerra para nós, fazendo um favor? Encerro. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos por essa oportunidade que tivemos de estudo e que esses conhecimentos possam ser colocados em prática no nosso dia a dia. Que possamos estudar para termos melhor compreensão e, principalmente, buscar o entendimento através desse estudo em grupo que muito nos fortalece. Esteja conosco, mestre. Não sei se foi só para mim. Não, a Anice saiu do ar. Saiu do ar. O Tony está pedindo, aproveitar que a Ana abriu a câmera, para todo mundo abrir, que ele quer tirar uma fotografia. Não sei por quê. Abre mesmo. Ué, a minha câmera está aberta? Tá. Então está fechada para mim, Tony. Isso. Oh, João, A gente me passou batom. Gleide. Só a Marlene. Eu passei porque eu sabia. E a Cleide? Cadê a Gleide? Gleide? A Cleide Iris. E a Lara. Heleninha, já estou no carro. Já estou andando. Ah, você está no carro, então não. Então, tá bom, ele vai tirar. Tirou. Adrei. Agora ele está com essa.
Oi, eu tô dentro do carro, ó. Eu vim buscar minha filha. Gente, Fica tchau pra vocês. Até a Beijo, próxima. gente. Vou ter que desligar. Tchau. Vai pôr a foto no grupo? Onde que ele vai pôr a foto? Ele vai pôr a foto no grupo? Ai, bem, só Deus que sabe o que ele vai fazer. Mas aí vai pôr no YouTube. Até, gente. Tchau, gente. Até. Até mais. Boa Tchau, tarde. gente. Tchau, Boa gente. tarde. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Deus. Um beijo. Obrigada. Um beijo Até para quinta todos. que vem, gente, Até quinta. se Deus quiser.